Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu quero falar sobre as últimas atualizações, né? Nosso app foi rejeitado e aqui, ó, a gente precisa ver o que aconteceu, né? Tem algumas atualizações aqui na parte do console. Então, se a gente acessou pela primeira vez, né? Ele vai mostrar que está pendente ou que está rejeitado, dependendo da situação. Nesse caso, como eu já mandei configurei algumas atualizações, ele já mostra aqui o que foi atualizado. Nesse caso aqui, ó, quando a gente acessa pela primeira vez, ele mostra tanto no dashboard quanto aqui na inbox a rejeição, né? E aí ele fala o que acontece. Nessa parte aqui do review, né? Quando a gente clica aqui para ir para as políticas, né? O status de políticas, ele mostra os motivos, né? A data e tudo mais. Então aqui ele tem alguns específicos relacionados inclusive, aquelas instruções, né? De usuário e de testes. É exatamente isso que a gente vai ver agora, né? Eu já tinha criado, mas caso você queira criar um novo, basta adicionar instruções e aí coloca aqui as instruções necessárias. Nesse caso, eu já fiz um aqui que é chamado de Instructions to Sign In. Então, está aqui chamado o título, o e-mail, a senha e os detalhes, né? Beleza. E aí ele pode fazer o sign in. E também relacionados à nossa política de privacidade que foi enviada num PDF e eles pedem que seja disponibilizado como se fosse num site, né? Numa URL acessível e não num PDF. Então, por isso, a gente precisa atualizar. Então, uma das orientações que a gente recebe por e-mail é justamente de acessar a área aqui do app Content, ou App Access, né? Que é essa parte que fica aqui dentro do app Content. E ele mostra aqui, quando está pendente, né? O que precisa atualizar. E aqui, nessa área, mostra o que foi atualizado de fato, né? Então, por exemplo, política de privacidade, eu já atualizei. Vocês vão ver que tem aqui um site que já está pronto, né? Já está em produção, digamos assim. É o finance.kai.dev, que tem apenas a tela de políticas, né? De aceites e de termos aqui. No futuro, é muito provável que esse projeto, nesse caso aqui, se torne o nosso web app, né? A gente faça, por exemplo, uma migração ou uma atualização para a web do Finance App. Isso vai ser interessante de mostrar no futuro. Por enquanto, o subdomínio aqui, finance.car.dev, está mostrando apenas os agreements. E aí, por que eu estou mostrando essa parte? Porque é preciso configurar também no app isso, né? Que a gente mostrar essas informações no app. Pelo menos é o que está de acordo aqui com as políticas da plataforma, da Play Store. Então aqui, ó, tanto na conta, aqui no início, no perfil, quanto lá quando cria a conta, o agreement também está lá. E para que ele exista, né, foi criado um subpacote. Então quando a gente tem aqui o Get Started, mostra aqui um botãozinho para a gente acessar os termos. Então não tem aquele checkbox. A gente só informa que ao você criar a conta, você está concordando com esses termos, né? Você pode acessar aqui para ler e tudo mais. São os mesmos termos que eu já tinha baixado, só atualizei eles para nível de aplicação. E aqui entra a segunda parte, né, desse material, que é justamente como que eu fiz essa funcionalidade, né? Eu criei um pacote, ele chama-se Finance Docs, utilizando aquela ferramenta do Flutter, né, que é quando você cria, né, um projeto utilizando o Flutter Create, você tem algumas opções para configurar, né, esse projeto. E aí, através dessa flag de template, você pode criar um app, um módulo, um package, plugin ou um skeleton. E eu utilizei esse package aqui, ó, que é um padrão ou um template para a geração de pacotes, né? É o mesmo processo que é feito para qualquer pacote Dart em Flutter. Ele gera essa pasta com os arquivos lib,
teste e esses arquivos aqui. Eu adicionei a pasta assets, então eu tive que informar a pasta assets aqui no PubSpec. E também eu criei um subprojeto, né, que seria o aplicativo web, chamado Agreements. Nesse momento está só como se fosse um subprojeto chamado Agreements, tá? Então eu primeiro criei aqui o Flutter, Create, aí o nome da aplicação, Finance Docs. Depois, dentro da Finance Docs, eu fiz o Flutter Create Agreements, tá? E dentro do Agreement, vocês vão ver que ele utiliza, né, aqui no PubSpec, ele utiliza o Finance Docs como uma dependência. Existem duas formas, né, de a gente usar ele como dependência nesse contexto aqui. Seria através do path, né, que é o caminho relativo da pasta em que ele está, ou utilizando o padrão de Git, né? Nesse caso aqui, foi o que eu utilizei, por exemplo, no Finance App. Se vocês olharem aqui no PubSpec do Finance App, vocês vão ver que aqui tem a referência do Finance Docs lá do GitHub. Significa que esse pacote já está publicado no GitHub, né? Então, eu tenho a referência do Git, a URL do projeto e a branch em que está disponível o acesso, né? Nesse caso aqui está na master. Certo. Lá, voltando agora para o pacote, a gente tem a seguinte estrutura dele, né? Ele tem, dentro da pasta lib, eu tinha, né, um arquivo main, um arquivo Finance Docs, que é o nome do pacote, e aqui o nome da biblioteca, essa diretriz aqui informando que isso aqui se trata de uma biblioteca. Nesse caso, eu tive que atualizar, né, algumas informações e eu já criei uma estrutura básica de constantes, de serviços e de widgets. Vocês vão ver que o widget que a gente usa lá no Finance App é esse widget aqui, o Agreements. E dentro dele tem as pastas, então eu criei um widget chamado Base Page, que possui uma integração com o Markdown. Para quem não sabe, o Markdown é um padrão de texto, né, que você utiliza para fazer algumas marcações, né? Então, é muito parecido com HTML. Então, você tem aqui o .md e você coloca as marcações e você tem, por exemplo, a pré-visualização aqui, ó. Aí você tem, nesse sentido aqui, o hashtag, ele trata como se fosse o H1, o H2 do HTML, sabe? Então, se eu coloco uma hashtag, é como se fosse um H1. Duas, e aí vai diminuindo conforme você vai configurando. E ele é bem bacana de trabalhar, no sentido de atualização, né, de configuração. É o mesmo padrão que a gente usa, por exemplo, no README dos projetos. Então, tá aqui, ele é bem simples de compreender. Eu fiz uma aplicação baseada nesse contexto, né? Então, a gente tem os assets, que são os docs aqui. Esse widget que é da Base Page, ela aceita um título, um caminho e um nome de rota para eu inicializar lá no Material App, e eu faço o load desse asset, né, que foi declarado lá no PubSpec. Eu informo o caminho dele, né? Então, para esse caminho eu utilizei uma classe chamada AssetLoader. Vocês vão ver que ela só faz isso. Ela faz um load do arquivo, eu recebo por parâmetro o caminho e eu retorno esse valor baseado no load string, né, que é um acesso a nível de acesso local, digamos assim, dos pacotes, né, dos arquivos, digamos assim. Então, esse load string vai esse valor e ele retorna justamente ele vai, digamos, decodificar o Markdown e depois ele retorna uma string. Beleza? A gente coloca um caminho e retorna a string. Uma vez que esse valor for retornado, a gente passa esses dados, né? Nesse caso, ele vai retornar essa string aqui e eu estou utilizando a abordagem do Value Notifier para atualizar esse underline data aqui, que vai ser também utilizado para fazer justamente a população da página. Então, em teoria, é como se eu pegasse um arquivo, decodificasse o que tem dentro dele em string, pegasse o que tem dentro dele, jogasse para esse
widget chamado Markdown, que vai utilizar esse valor e interpretar ele para renderizar na minha tela. Resumidamente, é isso, tá? Uma vez que eu tenho isso definido, essas regras, né? Eu tenho, por exemplo, aqui essas constantes, que é justamente o lugar onde eu estou pegando essas informações. Vocês vão ver que eu estou pegando desse caminho aqui, ó. Packages, Finance Docs, Assets, Docs, TOS. É justamente esse caminho aqui. Eu gero, né, uma pasta, digamos assim, e aí fica disponível lá dentro justamente esses arquivos. Beleza? E eu criei aqui em formato de constante, porque fica mais fácil do que eu ficar escrevendo isso aqui todo o tempo. Então já fica nesse padrão aqui. E aí no futuro, se eu quisesse criar outros padrões, eu definiria aqui outras regras, enfim. E aí eu tenho esse padrão bem definido. Aqui dentro do Agreements, que é a minha ferramenta, não, a minha aplicação web, eu criei um app simples. Nesse caso aqui, ele só tem uma classe app. E nessa classe app, eu defino as rotas aqui, ó. Eu tenho o Agreements, que ele já vem lá do meu Finance Docs, que é do meu pacote. Já tem as páginas que eu defino o título, o caminho, aí eu já pego também lá do Docs, e a rota. Uma vez que eu fizer isso aqui, eu vou ter um app, né? Eu vou renderizar um app e aí eu posso ter ele para web. Uma vez que eu publicar, para eu publicar eu utilizei o Firebase Hosting. Então tem uma documentação do Firebase Hosting, que é tipo você criar um projeto, depois fazer o deploy desse projeto. Uma vez que você tem isso, ele libera uma URL, né? Nesse caso aqui é uma outra URL. Deixa eu colocar aqui o Firebase Consoles. Essa URL é o mesmo nome do projeto, tá? É nome do projeto .webapp, se eu não me engano. Então está aqui, ó, nome do projeto .web.app. E aqui dentro dessa área de domínios eu criei um subdomínio, que é um CNAME, né? É um apontador, né? E aí eu configuro lá no meu caio.dev, lá no meu registrador, eu configuro esse redirecionamento do Finance App, ele meio que acessa essa página aqui, que é a mesma página que a gente está vendo aqui, né? Então tem essas duas formas de acessar. Beleza, com isso eu tenho acesso à tela, ao link específico que eu posso mandar lá na Play Store, tá? Agora, como que fica aqui o acesso no Finance App? Da mesma forma que a gente tem lá no subprojeto, a gente pode informar a dependência aqui no PubSpec. E os dois lugares que tem o uso, né, dessa funcionalidade é justamente lá no Profile Page, tá aqui nesse botão, e aqui na Sign In Page. Então esses dois lugares é onde ele carrega esses arquivos, digamos assim. Então tá aqui. A gente teoricamente resolveu o problema, a pendência que tinha aqui da Play Store, né? E aqui também, acredito eu, na parte de Data Safety, ele estava pedindo a área de solicitar deletar os dados, né? Então eu criei também uma URL para ele enviar para cá, né? Para esse serviço que faz exatamente o que a gente está querendo. Então ele, basicamente, se a pessoa quiser deletar os dados do app, ele seleciona aqui, solicita e a gente faz essa deleção. No futuro, talvez a gente implemente um recurso dentro do app para ele fazer isso por lá, né? De solicitar deletar os dados do app. Tudo certo? Uma vez que a gente tem isso configurado, as possibilidades de trabalhar com esse padrão agora são bem interessantes, porque a gente pode justamente começar a orientar, nesse sentido, algumas funcionalidades que podem se tornar independentes a nível de pacote, né? Então a gente poderia eventualmente
tirar esse agreement daqui dentro do pacote do Finance Docs e colocar num projeto separado, num repositório separado. A gente poderia eventualmente utilizar o conceito de submódulos do Git, em que você tem vários projetos interdependentes, porém um referenciando o outro, né? Então tem esse conceito aqui de submódulos, que é uma opção também. Tem a ideia dos pacotes, né? Você colocar tudo dentro de um pacote. Eu acho que tem aqui eu acho que eu já falei sobre isso, mas a Very Good Ventures possui um padrão arquitetural que eu acho bem legal também, baseado em camadas, e às vezes você pode separar isso em pacotes, digamos assim, você ter um pacote de application, um pacote de domínio, um pacote de data, ou subpacote dentro deles, enfim. Quando você tem, sei lá, uma equipe muito grande ou um projeto muito grande que precisa fazer essa compartimentalização, acho que é uma boa estratégia. Quando a gente trabalha dessa forma, fica bem separado tudo e a gente não tem tanto conflito, né? Porque, as equipes elas estão trabalhando separadamente dessa forma. E também a gente tem a possibilidade de colocar isso tudo dentro do nosso Finance Docs, considerando que a gente possa ter mais aplicações web, a gente pode simplesmente criar elas separadamente ou ir incrementando aqui dentro desse projeto. Pode renomear ele, pode refatorar ele, enfim. Já fica assim uma sugestão. E uma vez que a gente tem esse pacote, né, a gente pode ir adicionando os widgets aqui e utilizar eles em qualquer lugar, desde que a gente tenha acesso e referenciado eles no nosso projeto. Uma outra aplicação para esse padrão de pacote é justamente, por exemplo, um design system, né? Eu trabalhei com esse design system de definir, né, os nossos objetos visuais do app, e isso fica bem separado. Uma vez que a gente tem esse pacote separado, a gente consegue chamar ele de qualquer lugar. Ele fica independente, né? Ele fica meio que desacoplado completamente do nosso app, tá? Bom, com isso eu tenho por fim falar sobre a parte de envio, né, dessas informações. Então, a princípio, a gente faz isso aqui, realiza essas atualizações e no fim a gente pode fazer aqui o release, né? Então, se você não, vamos supor que nesse caso a gente de fato mudou, né, as releases. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, nessa área aqui do App Bundle Explorer. Eu já subi, né, uma versão. Um detalhe interessante aqui no PubSpec, por exemplo, do Finance App, é que é para isso que serve esse númerozinho aqui, ó. A gente tem a versão, que é a versão de publicação, e tem esse número aqui que é o build. Então isso serve muito para esse caso aqui, ó. Quando a gente vai atualizar um build, a gente atualiza geralmente esse número aqui. E aí ele aparece dessa forma, porque ele é automaticamente interpretado como um novo pacote. E aí a gente vem aqui, sobe ele vai ficar aqui como inativo, e aí a gente pode criar uma nova release, né? Uma vez que a gente tem isso definido aqui, a gente pode criar uma nova release. Aqui na área de envio, né? Se a gente não enviou, a gente faz um novo upload. Se não, a gente pode usar um bundle que já foi subido, né? Digamos assim, para cá, para a nossa biblioteca. Uma vez que é feito isso, você tem que atualizar essa parte aqui. Ele vai dizer os detalhes. Next. E por fim, que é o que eu estou pensando em fazer nesse momento, é justamente submeter as alterações para a loja novamente, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer isso aqui, vou enviar para review, espero que eles não demorem tanto, e eu vou ver qual o resultado disso no próximo vídeo, beleza? Provavelmente eu vou falar sobre outras coisas também, mas enquanto não tiver publicado, a gente não vai poder mostrar mais coisas aqui, tá? A gente se encontra lá. Até!